Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Qualquer coisa eu ponho lá, não tem problema não. Vamos por aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Deixa eu por aqui. Glória a Deus. Esse fundo, eu sempre gostei desse fundo para fazer oração, Diego. Sempre gostei desse fundo para fazer oração. Mas assim, devido a participar de tantos grupos, meu celular, ele limpou sozinho. E o William acabou falando, pastor, olha que fundo bacana para fazer oração. Eu falei, é esse mesmo que eu estou procurando. E graças a Deus eu recuperei esse fundo. Deu trabalho para achar ele, mas achamos. Amém. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. 2 Samuel, capítulo 6. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus, Ele é bom. Vocês acharam? Somente o versículo 6 vai dizer assim: quando chegaram à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e o segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu Uzá ali junto à arca de Deus. Deus gostou-se de Davi, porque o Senhor matou Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Amém? Até aqui, vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações através da Tua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra, Pai, tem que ser sempre a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra. Por isso nós clamamos, rogamos ao Senhor nessa noite: quebranta os nossos corações, abra o nosso entendimento, o nosso coração para a Tua poderosa palavra, para que venhamos viver a Tua poderosa palavra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Um Deus misericordioso, um Deus vivo, santo, fiel, um Deus que cura, que liberta, que restaura, opera todas essas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Eu poderia ser bem objetivo nessa pregação, mas como eu vejo que tem rosto novo aqui, é necessário falar um pouco até mesmo da história, porque Deus, Ele se irou ali com Uzá por ter tido um ato, vamos dizer assim, bacana, né? Você vê que a arca, ela estava caindo, os bois ali tropeçaram, e Uzá, a atitude dele foi bacana, sim ou não? Vai deixar a arca cair? Ele colocou a mão ali, né? E Deus, por conta disso, matou Uzá. E para os irmãos entenderem, eu vou ir no início, assim. Até mesmo quando Deus levantou Moisés para libertar o povo, Deus faz essa promessa, queria libertar o povo. Assim também, meus irmãos, toda vez que a gente abre o nosso coração para a palavra de Deus, toda vez que a gente recebe um mensageiro com a palavra de Deus, a palavra fala que a paz desce sobre o nosso lar, né? Que a nossa luta, Deus vem pelejar por nós, do mesmo modo que Ele pelejou ali pelos nossos antepassados, libertando eles daquele jugo, daquela escravidão. Você vê que Faraó, que nos tempos de hoje representa Satanás, ele começa a colocar mais serviço para o povo de Deus, porque ele fala: esse povo está clamando a Deus porque eles estão desocupados, por isso que eles estão arrumando tempo para clamar a Deus. Vamos começar a encher eles de serviços. Olha aqui, ó, eles têm a meta de fazer tijolos, agora eles vão ter que bater essa meta. Além disso, quem tem que buscar a palha são eles, e eles têm que bater essa mesma meta. Agora eu quero ver se eles vão conseguir clamar a Deus. Mas quando Deus, Ele vê que as pessoas receberam a palavra dEle, nada impede o agir de Deus nas nossas vidas. Então eu creio que Deus, Ele está dando vitória para o irmão e para a irmã. É melhor o fim das coisas do que o início. Lá na frente você vai testemunhar que grandes coisas Deus fez na sua vida. Mas entenda isso, meus irmãos, Deus libertou o povo, e Deus, Ele dá os mandamentos ali para o povo. Além disso, Deus manda Moisés construir uma tenda. Além da tenda, Deus, Ele pede para Moisés também fazer essa arca. Outro dia eu vou pregar sobre essa arca. Mas devido à desobediência do povo, Moisés, ele não pode entrar na terra prometida,
E Moisés, ele vê a terra, mas não entra na terra prometida. E Josué, ele tem essa missão de levar o povo para a terra prometida. E ele usa até mesmo assim essa arca diversas vezes quando eles conquistam a terra prometida. Então, a palavra de Deus fala no livro de Juízes que quando Josué morreu, o povo se desviou do caminho. E toda vez Deus tinha que levantar um líder para guiar o povo. E toda vez que aquele líder morria, o povo desviava do caminho, né? Esse livro de Juízes está no tempo ali da teocracia. Teo quer dizer Deus, cracia quer dizer governo. Era o tempo que Deus, ele governava o seu povo. O próprio Deus pastoreava ali o seu povo. E depois a gente vai entrar no livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. E o povo começa a se espelhar em outros reis, assim, em outros estados, em outros países, nos vizinhos. E eles têm esse desejo de ter um rei. É onde que vai surgir Saul ali. Mas antes de surgir Saul, entenda isso, os filhos de Eli, eles estavam aprontando. E Deus conversou com Eli, e Eli não tinha autoridade. Ele era um sacerdote, e ele tinha que ter autoridade, principalmente com os filhos. E ele não estava tendo, e ele estava deixando os filhos fazer bagunça na casa de Deus. Por conta disso, os filhos de Eli, eles vão ser mortos, e Eli também vai morrer. E no dia que isso aconteceu, a arca foi tomada. A arca passou assim 20 anos fora. E é onde que surge ali o povo clamando por um rei. E é onde que Deus vai levantar assim Saul. A Bíblia fala que o povo escolheu Saul, mas entenda isso, antes de Saul ser eleito, Deus já veio ali direcionando Saul para ser eleito. Um jumento assim saiu do pasto do pai de Saul, e ele saiu a procurar. Mas ali já tinha um objetivo, né, do nosso Deus Todo-Poderoso. Já tinha um propósito no nosso Deus Todo-Poderoso, para levantar Saul como rei. E no reinado de Saul, ele não fez questão dessa arca. Todos conhecem assim a história de Saul. Saul começou bem, assim muitos cristãos começam bem, aquela sede de fazer a vontade de Deus, de querer buscar. Mas o problema, meus irmãos, não é o começo. O problema às vezes é o fim. Porque às vezes as pessoas começam bem, mas no final já não está mais obedecendo a palavra do Senhor. A fé já esfriou, você entendeu? E isso aconteceu com Saul. Saul no começo ele obedecia às ordens de Deus, mas depois ele começou a querer fazer do jeito dele. Foi por isso que Deus rejeitou. Por isso que Deus até hoje ele rejeita muitas pessoas por conta disso, de não ser submissa à palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E sabemos o fim de Saul. Davi, ele começa a reinar. E Davi não quer começar o seu reino do mesmo modo que Saul começou, sem se importar com a arca. Ele se importa, não, nós vamos trazer essa arca para Jerusalém. Ele convoca o povo e anuncia que ele vai trazer essa arca. E assim, a intenção de Davi aos olhos de Deus é maravilhoso, porque essa arca, ela estava esquecida ali na casa de Abinadab, onde o seu filho Eleazar cuidava dessa arca. E assim Davi faz, ele reúne o povo e eles vão buscar essa arca. A intenção de Davi é muito boa aos olhos de Deus, mas o jeito que eles estão trazendo essa arca é abominável aos olhos de Deus. Assim, tanto Davi conhecia o jeito de trazer a arca, mas também ele sabia o jeito correto de trazer a arca. Essa arca só poderia ser carregada através dos levitas, os coatitas, da tribo de Levi, somente eles. É um princípio de Deus. Eles sabendo disso, eles colocam a arca de Deus em um carro novo. Vamos colocar num carro novo. Mas eles não estão trazendo conforme a palavra de Deus. Era somente os levitas, coatitas, que poderiam trazer essa arca e tinha que trazer no ombro. Era a missão deles ali. Deus levantou eles para eles carregar a arca dessa maneira. E eles colocam num carro de boi. Você vê que esse boi, ele tropeça. E na hora que tropeça, Uzziah, ele tem uma atitude boa. Eu vou segurar, mas isso foi abominável a Deus. Deus destruiu ele na hora. Davi, ele ficou indignado por Deus ter matado ali Uzziah. Davi, ele ficou indignado, assim, por Deus ter feito aquilo. Às vezes a gente fica indignado, meus irmãos. Naquele dia muitas pessoas vão ficar indignadas por ter uma intenção boa, mas por não andar nos princípios de Deus. Mas depois, Davi, ele vai mandar buscar essa arca, mas ele vai mandar buscar corretamente. Vou pedir para os irmãos irem em 1 Crônicas, capítulo 15. Denise, você se escapou hoje, hein, Denise? Eu ia dar um microfone para a Denise. Deixa eu ver se pega o microfone aqui com a Fabi. Vamos ver. Vamos ver com o Diego. Você vai ver que a pessoa pegar com o Diego. Às vezes não é a Denise aqui. O versículo é o 2.
1 Crônicas, capítulo 2, capítulo 15, perdão, versículo 2. Então disse Davi: somente os levitas podem carregar a arca da aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Olha aqui, Davi ele já entendeu, você entendeu? Davi já entendeu. Olha aqui no versículo 12. Então disse-lhe aos levitas: vocês são os levitas dos grupos da família de levitas, purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou, por não o termos consultado como devíamos. Então aqui, ó, você vê que Davi lembra: não foram vocês. Por conta disso veio a ira de Deus. E assim, meus irmãos, eu quero trazer essa mensagem para os tempos de hoje. Assim, pois quando a gente olha para esse texto, né, a gente vê uma ação boa e um Deus assim irado, a ponto de matar um homem que teve uma ação boa. E você vê que ao mesmo tempo que você vê um Deus assim, você fala: meu, olha o que Deus fez. Ao mesmo tempo nós vemos assim um Deus misericordioso, que Ele poderia ali matar todo mundo ali, por conta dessa, sabe, dessa falha, desse pecado. Muitas pessoas pensam que pode andar com Deus de qualquer jeito, e não é. A arca agora representa você. Você que carrega a arca na sua casa, você que carrega ali, sabe a responsabilidade que Deus está entregando para você, meu irmão e minha irmã? É você ser luz na vida de outras pessoas. O nome dele tem que ser glorificado através da sua vida. Mas para isso é necessário, assim, você ficar atento, para estar fazendo conforme a palavra de Deus. Porque uma coisa que Deus não muda é a palavra dele. Você vê que ele fala assim: pode passar céus e terras, mas minha palavra não há de passar. Eu preguei para os irmãos quarta-feira que Jesus Cristo, Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. A palavra dele vai ser a mesma para todos. Ele é imutável. A única coisa que faz Deus mudar é quando uma pessoa se arrepende. Assim, a ira dele que vai cair sobre o mundo, sobre essa pessoa não cai. A única coisa que faz Deus se arrepender. Tirando isso, tudo que está profetizado aqui nas Escrituras vai acontecer. E Deus tem princípios. Você vê que Ele não abre mão dos princípios. Você vê que Uzá, ele foi carregar. Não, vamos carregar desse jeito. Deus já está virado. Você imagina ali o povo ali dançando. A palavra fala que eles estavam dançando, adorando a Deus, e Deus irado lá em cima. Você acha que os bois tropeçaram por quê? Porque Deus mesmo permitiu tropeça. Eu vou mostrar que culto que eles estão fazendo horrível. Eu não estou aceitando nada disso, porque tem princípios. Tem princípios. Você vê que Jesus Cristo mesmo fala que qualquer que mandar um tio da palavra dele, esse ali vai ser julgado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então assim, Deus ele não muda. Então ó, entenda isso aqui. Uzá, o significado do nome de Uzá quer dizer força. Fala para o irmão que está do lado. O significado de Uzá é força. É força. Assim, meus irmãos, somos nós. Às vezes a gente, em vez de confiar na força do Senhor, a gente quer usar a nossa própria força. Não, Deus vai se agradar disso. E Deus tem princípio. E o trabalho de Deus é diferente do nosso. Assim, o trabalho de Deus é loucura aos olhos humanos. Você vê que ele usa a vida de Jeremias para falar para o povo se entregar para os babilônios, para Nabucodonosor. Às vezes a gente espera uma mensagem de Deus de vitória, sim ou não? Não, Deus vai te dar vitória contra Nabucodonosor, sim ou não? E quando a mensagem vem ao contrário? Por isso que o povo não estava querendo acreditar em Jeremias, porque eles estavam crendo naqueles profetas que falavam assim: olha, Deus vai te dar a vitória, você vai ver o que Deus vai fazer com Nabucodonosor. E Jeremias fala assim: Deus manda você se entregar para eles, que Deus vai cuidar de vocês lá, vocês vão ser prósperos. Mas Deus pede para vocês serem submissos. O trabalho de Deus, ele é diferente do nosso. Eu vi falsos profetas profetizando: Bolsonaro vai ser eleito, Bolsonaro vai ser eleito, Bolsonaro vai ser eleito. E o Lula foi eleito. E quem colocou o Lula lá? Foi o diabo ou Deus? Hein? Foi Deus. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. Isso era visível e notório para mim, meus irmãos, porque nós estamos numa geração pecaminosa, né? Já ultrapassamos ali Sodoma e Gomorra, para mim, na minha opinião. Então era impossível eu ver um Deus da Bíblia trazer bênção assim nesse sentido, para todo mundo ser abençoado. Não, o que Deus ele faz? Ele corrige aqueles que estão andando no pecado, mas ele guarda aqueles que estão guardando a palavra dele. Assim ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim ele fez com Davi. E ele continua fazendo até hoje. Você entendeu? Nas nossas vidas. Então eu vejo pessoas dando jeito, meus irmãos. Assim, Deus, ele não gosta de jeito. Ele não gosta que as pessoas colocam a sua força, mas sim confiam na força dele.
Olha em Mateus capítulo 23, é um texto que eu sempre tenho falado para os irmãos, de pessoas que têm a intenção boa, mas Deus não recebe. Mateus capítulo 23. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de a terdes feito, fazem-se filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Pessoas que estavam usando sua própria força e não usando a palavra de Deus. A intenção dessas pessoas era boa, sim ou não? Eu tenho falado sobre isso. A intenção das pessoas de querer levar as pessoas para Deus, sim ou não? E olha o que Deus fala para aqueles fariseus religiosos. Está falando para pessoas religiosas: vocês estão fazendo as pessoas serem merecedoras 2 vezes mais no inferno do que a vós. Do que a vós. E olha, depois Jesus Cristo vai falar em João capítulo 8, versículo 44: vós é filho do diabo. O diabo é o vosso pai. Falando para pessoas religiosas, meus irmãos. Falando para pessoas religiosas. E Paulo, ele fala aqui em Efésios capítulo 2. Eu gosto de ler bastante. Tem texto que eu gosto de passar mesmo. Em vez de falar, eu gosto de ler. Efésios capítulo 2. Igual ele disse assim para os judeus, falando assim: olha, vós são filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Assim também, meus irmãos, querendo você ou não, fala para o irmão, fala assim, ó, querendo você ou não, fala aí, pode falar. Sabe quem era seu pai antes? Posso falar? Fala ou não fala? Você já pegou? Era o diabo, que era o nosso pai, você acredita? Você acredita? Você acredita nisso? Olha aqui, ó, Paulo vai falar sobre isso aqui, ó. Você fala: o que é isso, pastor? O que é isso? O que é isso? Olha aqui, meus irmãos. Versículo 1: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Olha aqui, ó. Antigamente, a gente fazia a vontade dele. A gente não fazia a vontade de Deus. Mas agora, pela graça, Deus se revelou para você. Deus, ele falou assim: agora eu sou seu pai. Agora eu vou mudar a sua situação. Eu vou mudar a sua vida. As pessoas vão me ver através da sua vida, por conta das suas atitudes. Por conta das suas atitudes. Olha aqui no versículo 3: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Agora fala para o irmão na mesma autoridade: agora, qual é o nome do seu pai? Fala: é Deus. É o Deus vivo, santo, 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 fiel. É o Deus vivo, santo, fiel. Então, meus irmãos, assim, você vê muitas pessoas querendo usar a sua própria força. Estão distorcendo o evangelho para agradar o homem, né? Com pecado a gente não negocia. A gente não negocia com pecado. Uma vez eu falei para uma irmã que estava passando problema com a filha. Eu tenho até uma experiência que eu tive com a minha filha. Eu falei para ela assim: a sua filha está o quê perante Deus? Perdida? Ela assim. Eu falei assim: dependendo da sua atitude, ela vai continuar perdida. Mas agora, se você usar a palavra de Deus, há esperança para ela. Ela pode se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. E voltar. Assim também, meus irmãos, devemos ter esse pensamento. Tem coisa que já está perdida aos nossos olhos, mas quando a gente fala conforme a autoridade que Deus nos dá, a esperança, a pessoa pode se arrepender. Você vê que Paulo, ele fala isso para aquele rapaz que pegou a madrasta. Ele fala: entrega para Satanás, para que naquele dia a alma dele venha a ser salva. Quando você entrega uma pessoa para Satanás, você quer viver do jeito que você quer, vai viver para lá, mas perto de mim não. Você entendeu? Pode haver arrependimento nessa pessoa, e ela pode voltar para o caminho do Senhor. Mas agora, quando você fica passando a mão no pecado, essa pessoa nunca vai mudar. Ela nunca vai mudar. E eu vi, meus irmãos, assim, um rapaz que diz ser de Deus, sendo usar, colocando a sua própria força, seu próprio conhecimento, falando com pessoas que estão no pecado,
que precisa ali da verdade, do confronto, para ser liberta do pecado. Lá no inferno vai ter muito isso. As pessoas discutindo: por que você não foi verdadeiro comigo? Por que você não falou, insistia, larga esse pecado, por sua culpa eu estou aqui, e é merecedor você estar aqui também, por conta do seu medo. E a palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Os medrosos, que têm medo de falar a verdade, de confrontar o filho, de colocar o filho para fora. Vai para fora, aqui você não vai bagunçar não. Você quer se prostituir, é lá para fora. Quem sabe há esperança na vida do filho. Quem sabe, estou falando, quem sabe que há esperança. É igual o filho pródigo. Você vê que o filho pródigo, ele pediu a parte dele lá para o pai. O pai falou assim: você quer, filha? Você quer conhecer o mundo? Então tá bom, toma aí sua parte, pode ir. Fala para mim qual momento o pai foi atrás daquele filho. Qual momento aquele pai foi dar alimento para aquele filho. Fala para mim, em momento. Sabe, assim, eu não sou muito a favor da ação social. Quem me conhece sabe disso, porque eu vim desse mundo. Eu vim das drogas. Sabe, eu já fiz, mas depois eu vi que, conhecendo as escrituras, que isso não estava ajudando as pessoas. Porque, por exemplo, quando você leva um alimento para aquelas pessoas que estão na rua, eu estou falando assim, as pessoas que estão na rua, não as pessoas que vêm até você pedir um alimento, aí já é outra coisa. A pessoa chegar em você e pedir um alimento, dependendo da situação dela, você tem que dar. Mas agora você tirar do seu tempo, você levar alimento para as pessoas que estão lá na rua, alimentando elas, e depois para elas pegar o dinheiro delas e usar droga, você não está ajudando nunca essa pessoa. É igual o filho pródigo ali. Você vê que a atitude do rapaz foi boa. Ele pede um alimento, ele fala: me dá essa lavagem de porco. Esse rapaz faz assim: você quer? Mas tem uns porcos, eu dou para os porcos, ou dou para você. Eu creio que ele pensou assim: não vou dar para os porcos. Quem sabe você não cria vergonha na sua cara e volta para casa do seu pai. Volta para casa do seu pai. Eu falo para vocês, meus irmãos, fala para mim, qual o traficante que leva droga para eles lá? Fala para mim. Quem vai lá à noite levar droga para eles lá? Fala para mim. Alguém leva? Alguém leva, meus irmãos? Alguém leva? Fala para mim, responde aí. Tem alguém que leva droga lá para eles? Mas eles vão lá de graça. Chega assim: dá uma droga aí. Ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Por isso que eu falo assim: o povo é roubado, né? Merecido mesmo, porque eles mesmos financiam o tráfico nessas atitudes. Agora, quando você fala, não, isso é bíblico, às vezes as pessoas pensam assim. Você vê que a palavra de Deus fala: não dê pérolas aos porcos. Às vezes as pessoas pegam aquela passagem que Jesus Cristo falou assim: eu tive fome, eu tive sede, você não me deu de comer. Jesus Cristo está falando: eu tive fome. Irmãos da igreja, tem muitas pessoas passando necessidade dentro de muitas igrejas. Você entendeu? Ao invés de pegar o dinheiro daquela marmiteca, você pegar: meu irmão, paga a sua conta de luz, você está sendo despejada. Olha aqui, o meu irmão, seu casamento está sendo destruído porque você não está tendo dinheiro ali. Sua mulher só te vê nessa situação. Toma aqui esse dinheiro. Você entendeu? Isso mudaria a vida de muitos que estão. Mas as pessoas estão com foco errado, né? Tendo uma atitude errada. Agora eu falo assim, meus irmãos, se alguém vier aqui, igual tem pessoas que vêm, eu sei que fuma, eu sei que bebe, que gasta dinheiro em besteira, mas eu não penso somente nessas pessoas. Eu penso ali, assim, na família ali, as pessoas que estão ao seu redor. Fala assim: toma aí a cesta básica. Mas eu levar lá para as outras pessoas? Não. Tem criança que está sendo alimentada já de pequena com droga, por conta dos ensinamentos do pai. Então, meus irmãos, olha, eu vi um vídeo. A ação é boa. A ação é boa, sim ou não, meus irmãos? A gente levar alimento para as pessoas, mas às vezes não tem um agir de Deus. Igual assim, a intenção da mãe, igual eu já falei da minha filha, a intenção era boa. Assim, eu queria que minha filha ficasse em casa, né? Filha, não faz isso não, fica aí, eu vou. Mas assim, mas não era a intenção de Deus. Quando eu dei um choque na minha filha pensou 2 vezes e acabou fazendo a vontade que eu estava falando. Assim também, a intenção da mãe é boa, mas a de Deus é melhor ainda. É melhor ainda de Deus. Por isso que a nossa visão tem que ser ao contrário. Eu vi um vídeo de um pregador, meus irmãos. Disse pregador, disse um homem de Deus, né? Esses gospel hoje aí que tem estragado a vida de muitos. Ele lá no carro de um funkeiro, sabe aquelas van maravilhosa, linda? Ele lá tocando um violão, ele cantando para aquele homem, e depois ele fala assim: ó, Deus vai te honrar, viu? Deus vai te honrar, Daniel. Não vai te honrar nada. Se arrepende desse pecado não, seu funkeiro. Só para você ver o que Deus vai fazer contigo. Pode não fazer nessa terra, mas no dia do juízo Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque nunca quiseram se converter. Levam as pessoas para prostituição, sabe, são guias e cegos. E como um rapaz falando que é de Deus fala um negócio desse? Sabe o que as pessoas querem? É agradar o homem. E nós não estamos aqui, meus irmãos, para agradar o homem. Nós não estamos nem aqui para nos agradar, porque quando nós desagrada as pessoas se afastam da gente. Mas a gente não tem que viver por vista, e sim por visão. Eu fiz a pregação de idolatria, 2 pessoas já saíram lá, deixou de seguir. Posso que eram católicos, deixaram de seguir. Você acha que eu estou me importando com isso? Estou me importando se eu vou entrar no reino de Deus, se eu estou pregando o verdadeiro evangelho. E olha aqui, Paulo ele fala em Gálatas capítulo 4 versículo 17, que aquele que o povo naquela época, assim também,
As pessoas querem tirar vocês do ensinamento que eu passo, pelos interesses que eles têm em vocês, e vocês vão ser atraídos por eles pelos interesses que vocês têm neles. E isso leva para a ira, meus irmãos. Eu peço para os irmãos irem em 1 João capítulo 4, só para os irmãos verem. Toma cuidado com as pessoas que querem te levar para Deus, meus irmãos. Toma cuidado, que às vezes são usar. A intenção é boa, mas está agindo incorretamente. Você entendeu? A intenção até é boa. Esse negócio de amizadinha, assim, ó, esse negócio, ó, ficar, vamos para a igreja comigo. Tem muitas pessoas na cegueira, vivendo uma religiosidade, querendo só ver a igreja cheia, sabe, de manifestação dos homens. Isso aqui é bacana eu falar. Eu fico sempre assim, falando com Deus, e às vezes Deus, Ele me pega em palavras que eu falo. Aquela porta ali, ó, do fundo estava caindo. A porta do lado direito aqui, ó, estava caindo. E eu chamei um rapaz para trocar, porque que segurava essa porta, aquela porta era uma madeira. Era uma madeira. E eu falei para o rapaz, faz um ferro. O rapaz veio aqui, e o rapaz falou assim, olha, vamos já trocar o outro lado também? E eu falei assim, Caro, time que está ganhando não se mexe. Eu não estou tendo problema com a outra porta, porque eu vou mexer com ela. E ele fez um lado, ficou bom. Eu creio que ninguém percebeu que é um ferro ali, porque ele fez um negócio que não dá nem para você perceber que foi mexida. Mas depois eu falei para o Leandro, eu falei assim, trocamos essa porta. E eu até falei assim, eu até falei para eles, assim, essa daqui eu não mexi porque time que está ganhando não se mexe. Mas Deus depois falou comigo, como assim, time que está ganhando não se mexe? Mexe sim. Porque às vezes o time, assim, ministerial, está ganhando, está crescendo, mas não é através do meu espírito, através da minha palavra, mas sim pela força humana. Você entendeu? E foi onde que Deus me trouxe uma reflexão. E eu pensei, no dia que eu ser pastor, de pastores, eu vou observar muito esse ministério que está crescendo muito. Eu vou perguntar por que está crescendo. Eu vou fazer questão de sentar no banco, só para me ver se é do espírito mesmo ou é do homem, falando com o homem. Porque quando você fala com o homem, meus irmãos, eles gostam. Vocês gostam, sabe? Quando as pessoas falam, você é a menina dos olhos de Deus, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Quando pega a mensagem, vai só mudando as histórias, sabe? Vai falando com você, ó, Deus está te dando a vitória, creia nisso, olha quantos dias. Onde que essa pessoa mudou? E as pessoas gostam disso. Eu vejo nas coisas que eu compartilho. Quando eu falo coisas bênçãos, igual eu falei dessa madeira aqui, sabe, as pessoas curtiram. Pastor, benção, recebo mensagem até no meu WhatsApp. Mas quando eu venho com chicote e repreensão, as pessoas nem vão nada, nem, sabe, as pessoas não recebem, não curtem, não assistem até o final. Sabe por quê? Porque vai confrontando, e as pessoas não querem sempre se ver como a menina dos olhos de Deus. Mas naquele dia, os nossos olhos verão que o que Jesus Cristo falou é real. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Então não é de qualquer jeito não, viu, meu irmão? Não é de qualquer jeito não, viu, obreiro? Vem no dia que vocês querem, vai vindo. Sabe aqui, ó, deixa aqui, eu vou arrumando as coisas aqui. Vai vindo, vai sendo usado. Deus está dando uma grande oportunidade para todos andar conforme a palavra dele. Do mesmo modo que ele falou para um, negar a si mesmo, assim é para todos. Assim como ele falou para um, que é para amar ele sobre todas as coisas, assim é para todos. Ele tem que estar em primeiro lugar. Vai vindo no dia que você quiser. Sabe, vai ouvindo a pregação no dia que você quiser, só para você ver se eu estava brincando. É renúncia, meus irmãos. E é confiar, não é na sua força. Eu falo isso é para o seu bem, para que você venha despertar. Desperta tu que dormes para o Evangelho. Começa a buscar para você ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, para você largar o pecado, para você reconhecer o seu erro. Se você não tiver o Espírito Santo nunca vai te aconselhar. Isso é errado, isso é pecado. Você sempre vai carregar ali o pecado com orgulho, porque você não tem o Espírito Santo, porque você não buscou ele, você desprezou. Eu falo assim, se você morrer hoje, meu irmão, sabe? Por isso que eu falo, se organiza. Eu falo, a nossa vida, ela é organização. Se você se organizar, sabe, você coloca as coisas. É impressionante como tudo para Deus é pesado. Sempre Deus assim, eu não vou fazer o de Deus, mas eu vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer o de Deus. Não, Deus vai entender. Não vai entender. Escuta isso que eu estou falando. Não vai entender. Não vai entender, né? Você vê que Jesus Cristo falou assim, pode passar céus e terras, e minha palavra não há de passar. Olha o que Pedro vai dizer aqui, ó, Lucas capítulo. Não, eu falei, eu vou voltar aí em João, mas eu vou falar aqui Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 18. E depois as pessoas ficam mudando, falando para Deus assim, ó, minha vida não muda. Às vezes a pessoa fica mais ouvindo besteira, nem ouve a palavra de Deus, é raramente. Como a pessoa vai mudar? Lucas 18, versículo 28. E disse-lhe Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha aqui, mesma ordem que foi para Pedro, também será para a sua vida, para a minha vida também.
Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro, a vida eterna. Fica colocando seus familiares em primeiro lugar. Fica aí só para você ver. Agora, se você colocar Deus em primeiro lugar, a esperança na sua casa, a esperança dos seus familiares, andar no caminho do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Vamos voltar aqui, meus irmãos. Vamos lá em 1 João capítulo 4, versículo. E fica aí ouvindo qualquer um aí. Fica no seu pensamento que todo mundo é de Deus. Vai nessa. Vai nessa. Quem dera se todo mundo fosse de Deus. A gente estaria mais unido. O versículo 4. 1 João capítulo 4, versículo 4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Olha aqui, ó. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Olha aqui. Se eu falar das coisas do mundo, das coisas terrenas, as pessoas vão gostar de me ouvir, porque eu sou do mundo e eu falo as coisas do mundo. Mas quando você fala as coisas espirituais, somente quem é espiritual vai ouvir e vai andar nos caminhos do Senhor. Agora quem não é, vai continuar erroneamente, andando erroneamente, né? E olha aqui, ó, mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. E desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem não é de Deus, meu querido, você pode falar. Por isso que eu sou assim, ó. Quem já vai me conhecendo já sabe. Se eu vejo alguém fazer uma coisa errada, eu falo uma vez, eu falo assim, olha, isso é errado. Se eu ver que a pessoa ouviu o que eu falei, se eu ver a pessoa fazendo outra coisa errada, não a mesma, porque a mesma eu já avisei, eu corrijo de novo. Mas se eu falo uma coisa, eu falo para a pessoa continua fazendo as coisas erradas, eu sou igual a Jesus. Sou igual a Jesus, nesse espírito. É igual aquela mulher que ele falou do adultério. Ele falou para ela assim, ó, vai e não pecas mais. Você não vê outros textos de Jesus Cristo corrigindo aquela mulher novamente. Você não vê Jesus Cristo corrigindo ela novamente. Ela fez a escolha dele, ele seguiu aquele rapaz do tanque de Betesda. Você vê Jesus Cristo falando para ele, olha, não pecas mais para que não te suceda coisa pior. Você não vê mais Jesus Cristo corrigindo ele, não. Assim também, meus irmãos. Assim também sou eu. Agora quando o irmão dá ouvido, eu vou assim, não, ó, não faz isso não. Porque você vê que o irmão, ele está te ouvindo, ele está te respeitando ali como um pastor, como um pai espiritual. Igual aqui, você vê que João fala, meus filhinhos, né, meus filhinhos. Mas quando a pessoa não ouve, eu deixo assim, ó, igual Jesus Cristo com Judas. Deixa aí andar no erro, não adianta você ficar falando, não adianta você ficar, né? Então assim, meus irmãos, não devemos agir com a nossa própria força. Olha aqui, as pessoas que são do mundo, os pregadores que são do mundo, eles agem com a própria força deles. Eles agem com a própria força deles. E as pessoas do mundo ouvem porque eles são do mundo e elas são terrenas também, acabam ouvindo. Mas ele fala aqui, ó, no versículo 6, mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Já que nós estamos aqui em 1 João, vamos em 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre, né? Então aqui, ó, vai tudo contra o que muitas pessoas têm pregado, meus irmãos. O que muitas pessoas têm pregado. Então assim, às vezes a intenção é boa. Igual eu vejo assim, as pessoas me criticam quando eu falo de campanha. Vamos dizer assim, campanha, vamos colocar primeiro aqui campanha. A intenção é boa das pessoas. A intenção é boa, mas Deus não aceita, não gosta disso. A palavra de Deus tem princípio. O que você tem que pregar? Cristo na cruz e arrependimento. Se arrependei-vos, né? E buscar as coisas espirituais. É igual, agora a campanha está morrendo. Não sei se vocês estão pegando isso, né? Algumas igrejas estão fazendo campanha, mas logo a campanha vai saindo. E está entrando as conferências, né? As conferências, eu não sou contra você fazer uma conferência, não. Você tenta isso. Eu sou contra, assim, a intenção deles de ficar pregando para o homem, né? Assim, é isso que eu sou contra. Você comemorar, assim, algo que Deus fez na vida, é bacana.
Mas eu sou contra os ensinamentos que não traz fruto e faz filhinhos para eles, não para Deus. Você entendeu? Quantas pessoas estão na fornicação por conta de não conhecer o Evangelho? Você entendeu? Quantas pessoas estão casadas, que estão sendo amante de pessoas casadas, por pregações que falam assim: ó, Deus está contigo, Deus está te dando a vitória. As pessoas, sabe, elas levam para elas. É igual assim, outra coisa, é que a intenção das pessoas é boa. Pintar a igreja de preto, não tenho nada contra isso, entenda isso. Eu sou contra a intenção das pessoas. A palavra de Deus não precisa disso. Apenas a palavra, meus irmãos, faz a gente ficar preso. É igual a intenção de hoje em dia, né? Você vê como eles vão se adaptando com o mundo, né? Igual parecia num tempo que eu era do mundão, tocava samba. E mesmo esse tempo eu mostrei um vídeo para a irmã de um grupo de samba num salão, em uma igreja. Sim, não mudou nada. Não mudou nada. Assim, as luzes, né? A intenção das pessoas é boa, para prender as pessoas dentro de igreja, mas para Deus não. Não é escuridão, não é luz, igual eu estou falando. Não sou contra as pessoas que fazem, mas sou contra a intenção. Para mim é usar, sabe, você colocar a sua força. Não vamos fazer assim, que vai prender as pessoas dentro da igreja. As pessoas assim, as luzes, vai deixar mais as pessoas focadas. O que tem que deixar as pessoas focadas é a palavra de Deus, é o arrependimento, é as coisas no alto. Se as pessoas estiverem buscando as coisas no alto, as pessoas vão ficar focadas. Elas vão ficar focadas, igual a pregação de domingo. Eu falei assim: quem nasceu no berço evangélico aqui? Erga a mão. Quem nasceu no berço evangélico? Olha aqui, ela está focada na palavra. Uma criança, você vê que ela já levantou a mão. Uma criança está focada na palavra. Isso chamou minha atenção. Você entendeu? E assim também, meus irmãos, quando a gente tem a palavra de Deus, assim, ela é a base para tudo. Nada que você pode perder, Deus ele vai colocar os irmãos à prova, para ver se o coração mesmo dos irmãos está nele mesmo. E Deus ele age nas nossas vidas do jeito que Ele quer, conforme Ele quer. Amém? Meus irmãos, para a gente finalizando, Salmo 133. Então, a sua intenção, Deus está falando contigo, né? A sua intenção às vezes é boa, mas às vezes você está sendo está usando a sua força e não está andando conforme os princípios de Deus. Pega isso, meus irmãos. Estou querendo livrar os irmãos, sabe, do inferno mesmo. Deus me deu um sonho, isso foi muito forte. Um sonho que um rapaz estava morrendo, estava falecendo, e uma voz falava comigo: não deixa ele dormir, não deixa ele dormir, deixa ele com os olhos abertos. E eu ficava: acorda, fala, olha para mim, olha para mim, você está me ouvindo? E o rapaz olhava assim: não estou. E de repente: olha para mim, você consegue me ouvir? Ele: não consigo. Aí Deus ministra no meu coração: assim é meu povo, continua pregando, faça eles não dormir, faça eles ouvir a minha voz, eles vão andar de qualquer jeito, buscar primeiro o reino de Deus. Eu tenho pregado ensinamentos, e as pessoas têm desprezado os ensinamentos. E chegar lá no céu, pensa que apenas se batizou, é a graça. Sabe, a graça, meus irmãos, tem sacrifício. A graça tem sacrifício. A graça tem sacrifício. E para você entrar lá, você precisa conhecer a vontade de Deus. Então, se você congrega aqui, ouve as pregações aqui, ouve, medita nas pregações aqui. Olha aqui, no versículo, Salmo 33, no versículo Salmo 33, versículo 16, meus irmãos, presta atenção nisso aqui, versículo 16, nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Olha o que Deus está falando aqui: nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nenhum soldado consegue a vitória por causa da sua força. Você entendeu? Então não perca os princípios de Deus. Olha o que isso aqui é muito forte, medita nisso na sua casa. Nenhum rei, né? Nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. O que Deus está falando? Mas sim é o Senhor. Por isso coloca a sua força no Senhor. Não procura dar o seu jeito para as coisas de Deus. Olha aqui no versículo 18: é o Senhor Deus que protege aqueles que o temem, e Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte, e nos tempos de fome os conserva com vida. É o Senhor. Então, por isso que eu falo, meus irmãos, não tenta colocar a sua força assim, mas age conforme os princípios de Deus, que você vai ter a vitória, né? Você vê que o salmista, o Salomão vai falar em Provérbios capítulo 3: não se estribe no seu próprio entendimento. Não se estribem no seu próprio entendimento. Meus irmãos, vamos aqui em Provérbios capítulo 26.
Então uma pergunta aqui, ó. No versículo 12. Tem visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Você tem visto? Tem visto, sim ou não? Homens que são sábios aos seus próprios olhos? Mas aos olhos de Deus aqui, pode ser esperar mais do tolo do que dele. Aos olhos de Deus. Você conhece um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Ele fala assim, ó, você pode se esperar de um tolo mais do que desse sábio. Aqueles que confiam no Senhor, meus irmãos. E às vezes as pessoas deixam de confiar no Senhor. Às vezes as pessoas falam, não confio em mim não. Eu sou assim, eu não sou sábio, eu não procuro colocar minha mão. Mas às vezes procura pessoas que não andam no caminho do Senhor para aconselhar. Vai ao Egito, sabe? Vamos aqui, Isaías 31. Glória a Deus. Vocês acharam, meus irmãos? Isaías 31. Aí eu finalizo aqui. Isaías 31. Versículo 1. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Senhor Deus de Israel. Não podem ajudar ao Senhor. Porém o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que prometeu. Por isso ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses, eles são apenas seres humanos, e os seus cavalos são apenas animais mortais, não são espirituais mortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez, tanto o Egito, a nação forte, como o Judá, a nação fraca. Assim Deus está falando para o irmão e para a irmã. Assim Deus, ele cumpre com as promessas que ele faz. Mas para isso acontecer, é necessário você não colocar a sua força, o seu conhecimento. Assim você confiar no Senhor. Às vezes você vai se achar fraco, cansado, mas Deus vai estar contigo. Deus, ele dá força para os cansados. Mas confia na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu vou finalizar aqui, ó, mais um Salmo 127. Ô Denise, vem aqui, guerreiro, assim, fazendo favor, que aí você já vai falar de dízimo. Versículo 1. Pode ser, assim. Quer ler aqui onde está já marcadinho? Até o 3. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Pega isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhador. Você vê quantas pessoas têm trabalhado aí, sabe? Não tem tido nem tempo para a família, sabe? Para os filhos, sabe? Porque só tem pensado assim no trabalho. A família está se perdendo e o diabo dando risada. Você entendeu? Não tem buscado ali a sabedoria em Deus. Você entendeu? Então assim, confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Eclesiastes vai falar sobre isso, né? Que é bênção a gente trabalhar e regozijar assim com as bênçãos do Senhor do nosso trabalho. Mas quantas pessoas não têm regozijado? Você entendeu? Com a sua família. Você entendeu? Tem tirado um lazer com a sua família por conta, sabe, de querer colocar a mão, de não confiar no Senhor, achar que vai faltar, né, Denise? Amém? Então esse é o ensinamento de hoje. Então não seja um usar. Amém? Vocês pegaram? Usar, ele quer colocar a sua força, ele quer fazer do jeito dele. E com Deus não é assim. Ele tem princípios, né? E mantenham esse princípio. Amém? A paz do Senhor, igreja.
eu quero falar essa passagem mesma que o pastor citou aqui, ó, Salmo 127, né? Que vai falar assim: se o Senhor não guardar, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. E se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta querer trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Eu tenho um testemunho para contar a respeito dessa palavra. Eu tinha loja de móveis, eu deixei a loja de móveis para cuidar da minha mãe. E quando eu tinha loja de móveis, eu ficava muito ansiosa, preocupada com as contas, com as dívidas, né? E via aquelas dívidas chegando, se amontoando. E isso gera uma ansiedade no nosso coração, porque nós somos humanos, né? Vai gerar uma preocupação. E aí, de manhã cedinho, vem uma cliente na loja e ela veio porque ela, no dia anterior, ela passou na frente da loja e ela viu o guarda-roupa que ela queria. E ela chegou lá na loja de manhã cedinho. Assim que eu abri a loja, ela entrou dentro da loja e ela falou assim: nossa, eu passei e vi o guarda-roupa que eu queria. Eu já fui no centro, eu já procurei em todos os lugares e eu não encontrei esse guarda-roupa. Parece que foi uma coisa assim, eu passei e vi o guarda-roupa aqui que eu queria. E aí ela falou assim, sei lá, algo me incomodou pra mim vir logo assim cedo, sabe? E quem é que faz isso, meus irmãos? Somente Deus. É Deus que envia os clientes, né, para aqueles que trabalham por conta. É Deus que dá o prover, né, pra gente, abre a porta. E aqui tá falando assim, olha, não adianta nada vocês querer somente trabalhar, sabe? Porque você vai acabar negligenciando alguma coisa na sua vida. Porque você tá ali só trabalhando e não tá se preocupando com aquilo que realmente importa, que é a nossa vida com Deus, que é a comunhão com nossa família, que muitas das vezes a gente acaba negligenciando, né? E nenhum sucesso vai justificar, né, a falência de uma família. Então o Senhor, Ele fala que, olha, né, não adianta você querer trabalhar tanto e não se preocupar com aquilo que é importante. Então que nós venhamos, né, depositar aquilo que nós temos na casa do Senhor, sabendo que nós vamos ser recompensados. Porque se nós não dizimarmos e ofertarmos aqui na casa de Deus, né, e as almas, como que elas vão vir? Então essa casa é uma casa onde Deus tem falado, né, onde Deus tem ministrado no coração, e a gente vê que é a palavra, né, a palavra que tem sido ministrada aqui, a gente não encontra em muitas outras igrejas, né, palavras de repreensão, palavras de cura. Então que nós venhamos também depositar aquilo que nós temos de melhor na casa do Senhor. Amém? Prepara aí sua oferta, coloque de pé no seu lugar, né? Se você quiser passar na maquininha, a maquininha está com a diaconisa Cris. Tem o Pix da igreja, né? Quem quiser estar ofertando, assistindo a live, é 47-562-008, 1000 contra 05. Então, né, que você não venha ter medo de dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque o Senhor é Ele quem vai prover tudo na sua vida, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida, Senhor Jesus, de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida deles, Pai. Ó Pai, na área financeira, Senhor Jesus, enquanto eles estão dormindo, Senhor Jesus, o Senhor fala que o Senhor está cuidando, que o Senhor está provendo, que o Senhor está enviando os recursos, Senhor Jesus. Ó Pai, que não venha haver tanta preocupação, Pai, na mente. Vai tirando, Senhor Jesus, agora, Pai, todo espírito de ansiedade, de medo, de depressão. Ó Senhor Jesus, vai repreendendo agora, Senhor Jesus, ó Pai, na mente, Senhor Jesus, ó Pai, o medo de dizimar, de ofertar, Pai, porque vai faltar, Senhor. Eu declaro sobre a vida deles, ó Senhor, que não vai faltar, Senhor Jesus, ó Pai, porque o Senhor é aquele que está cuidando de tudo. Primeiro precisamos tirar o velho para que o Deus, Ele possa derramar o novo. Então venha, né, não ficar apegado com as coisas deste mundo, mas venha se desprender das coisas desta terra. Que o Senhor, Pai, venha abrir as portas, venha enviar os clientes, ó Pai, para aqueles que trabalham por conta, Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor, Pai, venha preparar, Senhor Jesus, os clientes, Senhor Jesus, que eles venham, Pai, olhar e ver, Senhor Jesus, ó Pai, que eles, Pai, os teus filhos têm algo para oferecer, Senhor Jesus, ó Pai, que a tua luz, Senhor Jesus, venha brilhar, Senhor, que o céu, Pai, possa se abrir, Senhor, enquanto o teu povo, Pai, ora, Senhor Jesus, pedindo, Senhor, por uma resposta, Senhor, que o Senhor venha dar ideias, Senhor Jesus, ó Pai, venha, Pai, abrir, Senhor Jesus, a mente, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, operar, Senhor, grandes coisas, Pai, na casa, na família, nos planos, nos projetos, Senhor Jesus, ó Pai, venha dar inspiração, Senhor Jesus, para cada um dos teus filhos, Senhor, ó Pai, assim, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, crendo na vitória, Senhor, que o Senhor, Pai, já tem preparado para cada um dos seus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem for entregar pode colocar na arca. Quem já entregou, continue agradecendo ao nosso Deus. Meus irmãos, igual estou falando de Osara Foz, esse tempo eu vi, né, assim, o pessoal chamou assim, uma cantora gospel e uma pastora, eu não sei como eles chamam lá, assim, essa moça, não sei se era bispo ou missionária, para trazer uma palavra ali. E, por exemplo, aquele ambiente só tinha pessoas que estavam precisando dessas palavras, né, de conserto, de arrependimento. Estava até aquele Carlinhos Maia, que tem muito dinheiro, né? Às vezes por conta da pessoa ter muito dinheiro, as pessoas têm medo ali, né, de se afastar dessa pessoa. E assim, o louvor já estava errado.
pessoa começou a cantar lá: fica tranquilo, Deus está com um sorriso, né? A pessoa lá no pecado, no erro, assim, fica tranquilo nada, meu irmão. Jesus Cristo, ele vem como leão da tribo de Judá. Você entendeu? E eles têm uma oportunidade de falar com aquelas pessoas. São almas. E a outra mulher pregando, em vez de pregar, sabe, um arrependimento. Olha, Deus abomina tantas coisas, pregar o evangelho. Eles estavam falando: ó, Deus está te dando a vitória, Deus está secando a sua lágrima. Aquelas pessoas, e eles estavam só fazendo aquelas pessoas permanecer no erro. Você entendeu? Igual aqui, ó, eu não posso mudar, meus irmãos, dar o meu jeito, colocar minha força. Eu vim do mundão, você acha que eu não sei contagiar as pessoas? Não, eu vim tocando samba. Samba você faz as pessoas dançar, rebolar, dançar até na boquinha da garrafa. Você faz o homem dançar Robocop gay. Eu tinha esse dom, sabe? Mas eu não posso mudar o evangelho, né? Assim, eu não posso assim, agir pela minha força. Eu tenho que confiar no Senhor. Eu sei que o que eu prego confronta, machuca, mas vocês são ovelhas de Deus. A igreja é dele, não é minha. Você entendeu? Assim, ó, o que eu prego é ensinamento. Assim, eu sei que Deus vai abençoar, mas quando as pessoas agem corretamente. É igual aqui, ó, uma pessoa que é caloteira, que tem um nome sujo. Aí eu falo assim: ó, Deus vai te abençoar, meu irmão, mas paga a sua dívida. Você entendeu? Que você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Não adianta nada você querer pegar uma palavra: Deus vai me abençoar, você dando calote nos outros, porque isso não é o mesmo Deus que eu sirvo. Você entendeu? É quando a pessoa começa a organizar a sua vida. Assim, na habilitação, tô sem habilitação, eu vou arrumar minha habilitação. As coisas vão dando certo, as coisas vão andar no tempo de Deus. Mas é através desses ensinamentos que faz as pessoas andar com Deus. Você entendeu? Amém, meus irmãos? Então, a mensagem de Deus é essa, né? Ela não vai mudar, o homem pode até mudar. E outra coisa que eu falo assim, ó, nunca ficam encantados através de testemunho. É através de testemunho. Eu vi um testemunho lindo ali, eu até compartilhei, que a Elida, pois eu fui lá, printei e compartilhei. Testemunho lindo. Mas assim, o nome de Deus foi glorificado. Mas assim, tem muitas pessoas que têm um testemunho lindo, mas se desviaram da palavra de Deus. Não são guias para ninguém. O testemunho, Deus operou. Pedro, ele fala sobre isso em 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 em diante, né? E eles ali renegaram o soberano que os resgatou, trazendo sobre si a grande destruição que o nosso Deus vai operar. Olha aqui, eles renegaram. Tem pessoas que começaram bem, mas depois se desviaram, se entregaram para o outro lado ali, pro lado do homem. Então nunca fica apenas encantado com o testemunho, não. Amém? Testemunho, assim eu tenho, e se eu não guardar a palavra de Deus até o final, meu testemunho não vai valer nada mais. Bem, lembrando, meus irmãos, que ó, domingo é Santa Ceia. É Santa Ceia. Então não perca a Santa Ceia, né? Você agora, você é filho, venha participar da Santa Ceia. Deus está trabalhando, né, na sua vida, né? Então assim, não perca a Santa Ceia. Amém? É um momento ali que a gente traz a nossa memória. Então é tudo que Cristo fez nas nossas vidas. E Ele falou: aquele que não comer do corpo e não beber do sangue, não faz parte de mim. Então participe da Santa Ceia. Peço para os irmãos trazerem, né, uma cesta básica, né, aqueles que podem estar trazendo feijão, tragam feijão. Aqueles que podem estar trazendo açúcar, tragam açúcar. Aqueles que podem estar trazendo miojo, tragam miojo. Aqueles que não podem trazer nada, eu não posso trazer nada. Eu estou precisando. Depois conversa com um dos obreiros, que a gente vai estar abençoando o irmão. Amém? Mas compareça na Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. A gente vai andar junto até quando, minha gente? Até Jesus Cristo voltar, né? Não, Senhor Jesus, se Ele nos fortalecer, porque a caminhada é só porrada.